Meus queridos, como vocês estão? Muito bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo, independente da hora que você esteja assistindo este vídeo. Hoje nós vamos para mais uma videoaula de inglês, então já abram aí sua apostila na aula 9 e 10, página 95. Falaremos hoje sobre possessive adjectives, ou seja, adjetivos possessivos. Temos isso em termos. Não usamos o nome adjetivo possessivo, mesmo que esse seja um nome gramaticalmente correto. Depois aí nós vamos começar com as atividades da unidade, nós já faremos todas as atividades e depois eu vou para a explicação. Então, prestem bem atenção, já peguem a apostila e abram na página 95. Primeiro nós faremos os exercícios e depois nós iremos para a parte aí de gramática, ok? Então vamos lá. Observe com atenção a linguagem verbal e não verbal do cartoon a seguir. Foi uma questão que caiu no vestibular da Unicenas. De acordo, né, com o que o homem diz, nós podemos inferir, ou seja, nós podemos perceber que ele acredita. Primeiro, temos que olhar para essa figura num modo vertical e depois horizontal. O que é isso, professora? Olharemos primeiro para todos os elementos que estão na vertical, então os elementos e depois os elementos que estão no sentido horizontal. Por quê? Isso ajuda a gente na interpretação. Nos elementos da vertical, nós temos bom, temos ou sei lá, pode ser um tio aí, né? Um homem tá falando, né? Não entendo como você tá ficando. Ele joga futebol por então, de acordo que o ou esse jogador tá ficando gordo por quê? Porque a criança tá playing football. Daily events one from playing. Desculpa, gente. O computador tá doidão. Então, o homem aqui acredita que os pais, né, parents, pais, deveriam juntar as suas crianças nas atividades? Não, ele não tá falando disso. Por que que jogar futebol diariamente previne de você ganhar peso? Porque é um exercício físico, certo? Então, de acordo com as crenças desse homem, não era para o filho estar engordando. E depois nós temos aí o texto 1, ainda na página 95, Out of Shape, the Fruit Test. Fora de forma, o teste da fruta. Scientists now divide fat people in two groups. Cientistas agora dividem as pessoas gordas em dois grupos, according to the body shape, apples and pears. Então, de acordo com o shape, o formato do corpo. Tem o formato apple, que é o formato maçã, e o formato pera. Men tend to be apples, women pears, mostly because of hormonal differences. Então, os homens tendem a ser maçãs e as mulheres tendem a ser peras, por conta, né, dessa diferença hormonal. Women may have many compliments about their size, but apple fat poses the greater risk to health. Então, as mulheres aí, elas têm muitas reclamações sobre o formato do seu corpo, ou o tamanho do seu corpo. Mas o corpo gordo de maçã tem mais risco à sua saúde. Apple-shaped people carry much of their fat above the waist. This fat is hyperactive. It breaks down and enters the bloodstream. Readily, this may lead to clogged arteries, high blood pressure, and other problems. Depois temos aí mais coisas ser gordo, né? Ter um corpo aí em formato de maçã ou um risco de um corpo no formato de pera. Qual o significado da expressão out of shape que aparece no título? Então, a expressão out of shape se refere ao corpos
fora de forma. E a que ela se refere especificamente? Se refere a uma forma, né, ou a uma condição física das pessoas obesas. E qual a principal causa das diferenças no formato do corpo de homens e de mulheres? Fatores hormonais. Observe a figura do homem. Onde está concentrada a gordura? Se nós voltarmos aqui à figura do homem, é acima ou abaixo da cintura? E observe a figura da mulher. Onde se deposita a grande parte da gordura? Nos quadris e nas coxas. E aqui se refere a palavra this na frase. This may lead to clogged arteries. Está se referindo à afirmação de que a gordura concentrada acima da cintura se decompõe e entra na corrente sanguínea prontamente, o que pode levar a uma obstrução das artérias. E depois temos aí, assinale a alternativa correta de acordo com o texto. O texto fala que a gordura das mulheres é hiperativa. Os cientistas afirmam que as mulheres são mais gordas do que os homens. A gordura da maçã é mais prejudicial à saúde do que a gordura da pera. Pode-se inferir que entupimento das artérias e pressão alta são mais frequentes em homens do que em mulheres. A gordura concentrada nos quadris e nas coxas é considerada por todos os cientistas como gordura boa? Não, é a D. Por que é a D? A gente pode perceber que todo momento que eles estão falando mostra que o formato de corpo dos homens, né? Então, e é mais frequente que os homens tenham as artérias entupidas e esses problemas de saúde por conta da gordura. Siga as instruções no texto e determine the health risk. O que é the health risk? É o risco de saúde. Para uma mulher que tem 80 centímetros, o que é as waist measurement? Waist é, se eu não me engano, cintura. E 96 centímetros de hip measurement. Então, waist, cintura e hip, quadril. Vocês sabem hip hop, quadril, ok? Então, quando a gente tem uma mulher de 80 anos, né, uma mulher que tem 80 centímetros de cintura e 96 de quadril, como é o risco dela? É um risco, a gente tem que seguir aquela tabelinha ali, ó. Tá vendo? Essa tabelinha que tá aparecendo aqui? Essa tabelinha aqui que nós teremos que seguir. Beleza? Só para vocês ficarem aí situados. Essa tabelinha. Então, nós temos aí uma mulher com 80 centímetros de waist to hip ratio. Então, ela tem 80 aqui, né? 80 e 96. Então, ela está no moderate risk. Temos depois, a man who has 110 centimeters as waist measurement and 95 as hip measurement. Então, se ele tem aí 110, tá no high risk, certo? E for yourself, vocês vão descobrir aí. Tem que ter uma trena ou uma fita métrica, ok? Descubram aí se vocês estão no risco moderado, ou sem risco, ou no risco alto. Após isso, temos aí o catching up. Os possessive adjectives são usados para atribuir posse ou sentido de pertencimento a algo ou alguém. Observe as seguintes orações do texto. Apple-shaped people carry much of their fat. E measure your waist. Então, esses são os possessive adjectives. Depois eu trouxe uma coluninha para vocês com todos eles juntos, mas eu creio que vocês já tenham estudado esses possessive adjectives em algum momento aí da escola. E baseado nas sentenças seguintes, faça novas sentenças com as palavras em parênteses e tenha certeza que você está usando os pronomes possessivos e o presente simples, ok? Como aí, ó. You must talk to the bank manager. Certificate of Deposit Today Mature. Seu certificado de depósito cai hoje. Então, vocês vão aí alterar essas frases. Já já a gente corrige como que elas ficariam. Depois temos o texto 2, que eu trouxe aqui, ó. Ellen, I am, tem aí o fragmento 1, man, and you are, tanana, woman. Woman hung up on man, and cat isn't surprised. Então, temos tudo isso aí. As palavras que preenchem corretamente, respectivamente, as lacunas de 1 a 5 são
Vocês vão olhar as opções. Como que ficaria tudo isso? Your. Então, Ellen, I am your man and you are my woman. My woman hung up on her man. Minha mulher desligou na cara do seu, né, do marido dela. E temos por fim aí o Garfield falando And cat isn't surprised. And his cat isn't surprised. E o gato dele não está surpreso. E ali, gente, a correção de como ficariam as sentenças com os pronomes possessivos. Então, façam aí bonitinho. Agora a gente vai entrar na parte da gramática, que eu vou explicar para que eles servem e como que a gente usa. Assim que a aula terminar, peço que vocês façam as tarefas mínimas e complementares do plural. Não tem necessidade de me mandar foto das atividades, ok? Porque eu já estou passando as respostas para vocês nessa aula. Aí, as tarefas mínimas e complementares, eu olho no próprio plural, quem fez ou quem não fez, ok? Então, peço que vocês façam ambas as tarefas, mínimas e complementares. Então, vamos lá. Para que serve primeiro os pronomes adjetivos? Em português, os pronomes, os adjetivos possessivos. Em português, o nome dele é adjetivo possessivo, que nós conhecemos também como pronome de posse, são os possessivos do português. Para nós entendermos esses possessive adjectives, precisamos primeiro lembrar de todos os tipos de pronomes que tem em inglês. São N tipos, como em português. Mas os que importam aqui mesmo pra gente são os subject pronouns e os object pronouns. Por quê? Os possessive adjectives, eles se referem aos subjective pronouns. Então, eles devem concordar com os nossos sujeitos, ok? Por isso que quando eu tenho I, eu tenho my. Quando eu tenho you, eu tenho your. He, his, she, her. It, its, we, our, you, your, they, their. Por isso que nós temos todos esses pronomes possessivos, que tem aí a tabelinha até com a tradução para vocês. E esses objective pronouns, eles são os pronomes objeto. Então, dê-me este livro. Você pode me emprestar esse me, sempre é um pronome objeto, ok? Que nós não utilizamos eles corretamente em português. Porque esse tipo de pronome não começa a frase, mas a gente sempre fala, me dá o livro, né? Não dê-me o livro. É só aí a colocação pronominal que nós trocamos, né? Porque existe próclise, mesóclise e ênclise. Vocês vão aprender isso um pouquinho mais pra frente, eu acho. Então, só para que vocês percebam isso, possessive adjectives, eles se relacionam ao nosso sujeito. Então, se eu tenho they, eu preciso ter their, ok? Então, this is Lisa and Ben's book. Esse é o livro da Lisa e do Ben. So, this is their book. Este livro é deles, ok? Então, os possessive adjectives, eles também servem para, além de indicar posse ou propriedade, a gente também pode trocar eles nas frases. Então, my car is yellow, I told him your name. Nessas partes, nós sempre conseguimos ver essa parte de posse ou propriedade, mas também serve para a gente trocar, ok? Para não ficar repetindo a mesma palavra várias vezes, nós utilizamos outras estruturas. Então é isso, gente, não tem muita dificuldade. Nós já estamos acostumados a usá-los, né, no dia a dia. Só que aqui tá com o nome bonitinho. Opa, faltou ali o there e os outros. Foi mal. Então, gente, não tem muita coisa. É só os possessive adjectives, indicam posse, eles vêm sempre depois de substantivos, e eles sempre precisam estar acompanhados de um substantivo. Por quê? Existem outros tipos de pronome em inglês. Por exemplo, my car is yellow. Ok. This is my car. Tá vendo? Eu vou usar o my junto com o car. Agora, se eu falo this car is mine, é outro tipo de possessivo que também tem em inglês, não vem ao caso agora, porque nós não vamos estudá-los agora. Mas é só para que vocês entendam. Os possessive adjectives, eles sempre têm que estar acompanhados de substantivos, seja substantivo próprio ou substantivo comum. Então, a partir dessas explicações aí, vocês devem fazer as tarefas mínimas e complementares das aulas 9 e 10.
Não tem necessidade de me mandar foto dos exercícios feitos da apostila dessas aulas, porque eu já passei aqui para vocês. Então, eu espero, né, que vocês os copiem na apostila, para deixar tudo bem completinho. E caso tenham alguma dúvida, na hora de completar ou de refazer os exercícios, me perguntem, me mandem mensagem. Se tiver qualquer dúvida na hora que eu estou falando aqui, para o vídeo, me manda mensagem, eu deixo um comentário aqui, porque me notifiquem da dúvida, ok? Então é isso, minha galera. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, né? Como sempre falo em todas as aulas. Se cuidem, passem bem, lavem as mãos, higienizem as coisas sempre que voltarem da rua. Caso tenham contato em hospital, coloquem as roupas direto na máquina sem contato com outra roupa. Bom, gente, vocês já estão cansados de escutar essas coisas. Escutem os infectologistas, os médicos, quem está preparado, quem entende da coisa, ok? Meu povo, um grande abraço para vocês, um beijo. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, tô aqui. Tchau, tchau.